Olá, sou Roberta Joaquim pela Habilitar Supervisão. Sejam bem-vindos ao nosso vídeo. Primeiramente, eu quero desejar um feliz ano novo para todo mundo. Esse é um dos primeiros vídeos que a gente faz aqui na Habilitar. Que seja um ano de boas notícias para a humanidade, que seja um ano de muita prosperidade, muita paz e muita saúde, principalmente para todos nós. Bom, vamos começar o ano então, né? Então, esse vídeo vai ser dedicado a algo que é bastante importante que a gente faça logo no início do ano, que é o planejamento. Roberta, mas o que isso tem a ver com supervisão clínica? O que isso tem a ver com habilitar supervisão em terapia cognitiva? Vocês não são uma startup em supervisão? Sim, somos uma startup de supervisão. Isso tem tudo a ver com supervisão, né? Primeiro, por que tem a ver com supervisão? Vamos retomar um pouquinho as 3 funções da supervisão. Normativa, ou seja, a supervisão, ela ajuda a cuidar da parte normativa do atendimento, da qualidade que o atendimento aos nossos pacientes tem. Segundo, formativa, ela convida à formação, né, a continuidade da formação desse terapeuta. E restauradora, ou seja, ela preza pela saúde mental, pela qualidade de vida do terapeuta. Então, pensando nisso, cabe muito a gente pensar que o planejamento está dentro dessas 3 funções da supervisão. Planejamento é algo que ajuda a gente a estabelecer onde queremos chegar dentro de um determinado período, seja ele um trimestre, um semestre, um ano ou até um mês, né? E qual é o caminho que a gente vai percorrer. Então, você, terapeuta, você já pensou quais são as suas metas para esse ano? O que você quer na sua área pessoal, profissional, de relacionamento, de lazer, de hábitos, por exemplo, né? Você já pensou nisso, né? Você já pensou na sua área profissional, o que você quer atingir? Por onde você quer caminhar, né? Por onde é possível caminhar? Quais são os passos que você precisa dar ao encontro da sua meta? Você já planejou seus atendimentos para esse ano? Você já organizou a sua agenda, né? Como é que você organizou, né? Você considerou quantos pacientes por agenda? Então, se a gente for fazer todas essas perguntas, olha como o planejamento é extremamente importante. Mas nesse primeiro vídeo a gente vai falar de um planejamento mais a médio e longo prazo, durante o ano. No próximo vídeo a gente vai falar um pouquinho de como planejar questões como organização de agenda, né? Quantos pacientes por dia, qual é o intervalo, isso tudo porque todas essas perguntas e todas essas dúvidas são trazidas no processo de supervisão. E a gente está aproveitando muito todas essas dúvidas para fazer vídeos para vocês, para a gente realmente compartilhar com vocês todo esse universo da supervisão clínica. Então vamos lá. Eu vou falar um pouquinho para vocês o que eu tenho pensado junto com meus supervisionandos e como o que eu uso na minha prática, né? O que eu quero com isso? Compartilhar com vocês algumas ideias que possam ajudá-los a pensar sobre planejamento. Bom, primeira coisa, para pensar num planejamento, você vai pensar onde você vai fazer as suas anotações, né? E quais são as metas que você quer para o ano. Você pode dividir em mensal, trimestral, bimestral, semestral e anual, para que você, durante o ano, possa seguir os passos para poder atingir essas metas. Eu, Roberta, gosto de papel. Eu sou um pouco tecnológica, mas eu não sou muito. Eu ainda gosto de canetas, papéis, adesivos. Então, eu gosto muito e eu uso esse tipo de planner, que é um planner que me traz uma visão anual, mensal e semanal. Então, como é que eu começo a usar o meu planner, por exemplo? Mas você pode usar qualquer outro instrumento, aquele que você mais de sua preferência, mais que você se adequa. Aqui, no final do meu planner, ele tem ele tem 4 projetinhos, que são grandes metas durante o ano. Então, por exemplo, ele traz não sei se tá dando para vocês verem, mas depois eu tiro foto para vocês.
Ele traz exatamente o que a gente colocou para vocês no texto que tem lá no nosso blog sobre planejamento e meta Smart. Se você ainda não viu o nosso texto, dá um pulinho lá, dá uma lida que a gente fez com o maior carinho. A Fabiana Romanini que fez esse texto para vocês. Então aqui, por exemplo, eu tenho 3 metas, que é a minha conclusão de mestrado, a conclusão da minha certificação internacional e o meu retorno às aulas de inglês. Eu quero, durante o ano, eu quero dar passos, talvez eu não conclua algumas coisas, como por exemplo a aula de inglês, o mestrado não concluo esse ano, eu concluo só o ano que vem, mas eu tenho etapas a serem atingidas. Então, esse planner, o que ele me traz? Ele me traz baseado na Smart, e ele me traz um certo nível de reflexão acerca de como eu vou atingir, o que isso significa para mim. Então, ele me faz algumas perguntas, como: por que isso é importante para mim? O que eu espero sentir quando eu alcançar esse objetivo? Quais são os possíveis obstáculos e como eu posso superá-los? Coloque 3 pessoas com quem você possa compartilhar o seu objetivo para que você possa se manter empenhada. Como se fossem pessoas que vão te ajudar a se manter naquele objetivo, né? Etapa, qual é o passo 1, né? Quando você precisa realizar isso? Etapa 2, quais são os passos para atingir essa etapa 2 e quando você precisa atingir isso? Então, isso me dá uma ideia de como fazer para alcançar o meu objetivo. Isso tem tudo a ver com o que a gente convida o paciente a fazer. Não só no início da terapia, mas quando a gente convida o paciente a refletir sobre metas na avaliação periódica ou quando a gente retorna num tempo maior. Então, a gente está usando o que a gente aplica na nossa prática, na nossa vida. Isso é extremamente importante, né? Eu vou mostrar para vocês também, olha, esse é um planejamento mensal, né? Vocês viram que tem 2 listinhas aqui porque eu estava de férias. E a minha retomada no consultório foi essa semana. Depois, eu tenho aqui o que eu quero para esse mês. 7 coisas que eu quero. Todos os meus, como se fosse to-dos, uma listinha do que eu preciso fazer para atingir essas 7 focos principais. E tudo que tá aqui, eu passo para o meu planejamento semanal, que tá aqui. Aqui são as metinhas e aqui é o que eu tenho para fazer em cada dia. Eu gosto de colar figurinha, eu gosto de escrever com caneta colorida. Para mim, planejar é um prazer. Por isso que eu utilizo esse instrumento. Porque eu gosto muito de pensar por onde eu vou caminhar e depois, quando eu vou atingindo as metas, eu gosto de dar o tiquezinho lá. Ufa, cheguei. Mas não só pela chegada, mas pelo caminho que eu tô trilhando. Um outro instrumento existem cadernos, eu gosto muito de caderno também. Existem cadernos que trazem pra gente a roda da vida, por exemplo. Vou mostrar pra vocês. E eu utilizo, esse aqui eu não utilizo porque como eu tenho um planner, não dá pra anotar, isso é importante. Para você planejar, você tem que ter um único lugar para planejar. Não dá para planejar em muitos lugares, porque senão você acaba se perdendo, né? Essa é a roda da vida. Então, ela traz várias áreas da vida e você coloca numa escala de 0 a 10, partindo do meio para as pontas, o quanto você está satisfeito dentro daquela área e como que você pode traçar pequenos passos para poder aumentar a sua satisfação dentro daquela área. É uma outra proposta de planejamento, mas que te ajuda a se manter.